Queridos irmãos e irmãs aqui presentes e aqueles muitos que nos acompanham pelas redes sociais. Segundo domingo de Advento. Esse Evangelho de São Lucas tem uma particularidade muito interessante, que São Lucas era um historiador, entre outras coisas, era médico e também um escritor, e ele situa a aparição de Cristo na história numa moldura histórica. Ele faz questão de precisar, no 15º ano do Império de Tibério César, era o ano mais ou menos 28 depois de Cristo, né? Quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galileia, seu irmão Filipe as regiões da Itureia e Lisânias, a Abilene, todas as autoridades políticas. E quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, as autoridades religiosas, eram os sumos sacerdotes do templo, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. A palavra de Deus não foi dirigida a um desses grandes governadores, nem às autoridades religiosas, as máximas autoridades, mas foi dirigido a um Zé Ninguém, João, no deserto. Interessante que deserto, em hebraico, é a palavra midbar. Dabar é palavra, mi é a negação, sem palavra. Onde que Deus fala? Onde não tem palavra, onde tem silêncio, onde tem vazio. Como é difícil, irmãos, hoje nós fazermos silêncio dentro de nós. Como é difícil fazer um espaço vazio para escutar o Senhor. Reparem como nós, sem querer, nos alienamos. Estamos sempre conectados com notícia, com WhatsApp, com a música, com as atividades. Nós temos medo do deserto, temos medo do silêncio, medo de nos encontrarmos com o nosso vazio, com a nossa pobreza, com a nossa miséria. Mas é ali que Deus dirige a sua palavra. O texto termina dizendo: todas as pessoas, o termo certo é toda carne verá a salvação de Deus. Mas quem vai ver a salvação? Quem precisa de salvação? Nós muitas vezes nos achamos já salvos, cheios de qualidades, cheios de predicados, cheios de obras nossas, e dificilmente sentimos necessidade de salvação. Tá bom, espero que o Advento nos ajude. Bom, depois desse preâmbulo histórico, também para mostrar que Cristo não é uma lenda, não é uma história da carochinha, é um fato histórico. Deus entra na nossa história concreta. Hoje podíamos citar o presidente da República, o governador, o prefeito, quem é o bispo, e nessa situação, hoje a palavra do Senhor se dirige a mim, a você. Hoje você é João Batista, eu sou João Batista. Esse homem cresceu no deserto, no silêncio, cresceu na escuta de Deus. Todos os grandes homens da história, muitos santos, se prepararam
no silêncio. São Bento foi um deles. E essas pessoas crescidas no silêncio, na oração, quando falam, quando agem, têm uma força, porque é Deus que age nelas. Elas sossegaram né, o seu ego e Deus toma conta das suas vidas. Então as ações que fazem são no Senhor, não são no esforço delas ou na capacidade delas. É Deus que atua, é Deus que age. Tá bom, mas depois disso aparece ele, João Batista, percorreu a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Batismo é a imersão, né? A palavra batismo significa imergir. No Jordão era um banho físico, mas que simbolizava um banho interno, espiritual. Uma conversão, uma mudança de mentalidade, de pensamento. A conversão começa com uma mudança de pensamento, irmãos. E depois desce para uma mudança de sentimentos. E interessante que a primeira leitura do livro de Baruque começa usando dois verbos que têm tudo a ver com o batismo. Despe, despir é tirar a roupa. Despe, Jerusalém, a veste de luto e de aflição, e reveste para sempre os adornos da glória vinda de Deus. Que coisa linda! O povo de Israel tinha sofrido o exílio, foram expulsos da sua terra, da terra santa, o templo destruído, foram levados, amarrados, escravos para a Babilônia. E agora, depois de alguns anos, quando parecia impossível voltar, eles estão voltando para a sua terra. Deus vai reconstruir. E fala: Jerusalém, despe, tira a roupa do luto e da aflição, e reveste para sempre os adornos da glória vinda de Deus, da presença de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus. Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus, não da nossa justiça, não da justiça dos meus esforços, a justiça que vem de Deus. Deus me reveste de justiça, Deus me concede a graça. Vocês viram São Paulo na segunda leitura? Ele fala, tenho certeza que aquele que começou em vós uma boa obra, vai levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus. Na nossa vida, irmãos, na nossa história, Deus está fazendo uma obra-prima, uma obra de arte, uma pintura maravilhosa. Ele começou essa obra. Ele age na medida também que nós deixamos Ele agir, que nós damos carta branca para que Ele faça o que tem que fazer. Pois bem, Ele vai completar essa obra. Deus não costuma deixar uma coisa inacabada. São Paulo, que está preso, ele fala: tenho certeza que aquele que começou essa boa obra há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus, o dia da vinda de Cristo. Tá bom, mas voltando ali no Baruque, ele fala: levanta-te, Jerusalém, põe-te no alto e olha para o Oriente. O Oriente é onde nasce o sol. O Oriente é símbolo de Deus, onde surge a luz. Uma pessoa desorientada é uma pessoa que não olha para Deus, não escuta a Deus, não conta com Deus, não se volta para Deus. É uma pessoa desorientada,
ela perdeu o oriente, ela perdeu a fonte, o rumo, a meta da sua vida. Saíram de ti, caminhando a pé, levados pelos inimigos. Deus os devolve a ti, conduzidos com honras, como príncipes reais. Que coisa linda, irmãos. Por isso que temos que lembrar da nossa história, né? Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Nós cantamos no Salmo de Resposta, que é um salmo da volta do exílio. Temos que lembrar como é que era a nossa vida, quando nós não tínhamos Deus, não tínhamos a fé, não tínhamos a igreja. Como éramos escravos de tantas coisas, como éramos infelizes, como não sabíamos amar, como vivíamos enciumados, invejando, competindo, brigando. Nossa, que coisa horrível, que é uma vida de quem não tem Deus, não tem a fé, não tem sentido. E o Senhor está reconstruindo a nossa vida, está nos devolvendo a capacidade de amar, de nos relacionar com as pessoas, está nos dando liberdade, está nos dando, aqui a segunda leitura fala, eu peço a Deus que o vosso amor cresça sempre mais, em todo conhecimento e experiência, ou sensibilidade, para discernirdes o que é melhor. Irmãos, isso aqui é fundamental. Uma das coisas essenciais da vida cristã é o discernimento. Saber discernir a verdade da mentira, o bem do mal. Porque às vezes eles estão muito juntos, muito parecidos. E se eu não tiver discernimento, eu vou comprar gato por lebre. Vou ser enganado, vou ser tapeado. Então, é Deus que dá o discernimento. E o discernimento, ele existe fruto do amor. Quanto mais eu cresço no amor, mais eu tenho sensibilidade para saber fazer as escolhas certas. Para saber também esperar. Porque nós somos muito apressadinhos. E às vezes queremos tudo na hora. Na nossa hora, não na hora de Deus. E às vezes Deus não responde na hora. Ele quer que você reze, que você espere, que você medite, que você tenha paciência, talvez até de consultar uma pessoa. Estou com esse problema, estou com essa dificuldade. Uma pessoa que você acredite, que seja sensata, que tenha discernimento, que viva uma vida cristã, que vale a pena perguntar qual é o problema. Qual é o problema? Consultar alguém, consultar a Deus, consultar a Escritura. O que é que Jesus faria no meu lugar, diante dessa situação? Todos os santos, irmãos, tinham essa busca, essa paciência e essa perseverança em buscar a vontade de Deus. Porque, irmãos, o que interessa é fazer a vontade de Deus. O resto é resto. Tá bom, mas só para terminar, aqui a leitura de Baruque termina dizendo, Deus ordenou que se abaixassem todos os altos montes e as colinas eternas, e se enchessem os vales para aplainar a terra, a fim de que Israel caminhe com segurança. O Evangelho, citando Isaías, diz, esta é a voz que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, todo vale será aterrado. O que é um vale? É um buraco, né? É uma depressão. Será aterrado, será preenchido. Toda montanha e colina serão rebaixadas. A montanha, colina, símbolo do nosso orgulho, da nossa prepotência. Não dá, tem que abaixar. Tem que baixar a bola, como diz. Deus tem que nos humilhar. Deus tem que nos colocar na nossa realidade.
Mas, irmãos, é maravilhoso essa imagem. O vale tem que ser preenchido. Eu pensava, quantas pessoas têm baixa estima, não acreditam nelas, não confiam, estão sempre inseguras, né? E como é necessário, e por isso que é importante tratar bem as crianças, para que elas tenham autoestima, elas gostem de si mesmas, e elas têm autoestima quando são tratadas com dignidade, quando são respeitadas, quando são corrigidas, quando são amadas. Opa! E então, essa obra o Senhor vai fazer na nossa vida, vai preencher os vazios e vai abaixar o que está demais. E eu tenho que saber o que é que, porque aqui, irmãos, tem uma imagem muito concreta da vida dos orientais ali, de Jerusalém. As estradas eram muito precárias e o vento trazia areia e às vezes escondia as estradas. E elas, quando tinha uma festa da Páscoa, quando o rei ou o governador ia visitar a cidade, se trabalhava para ajustar as estradas, limpar o caminho, preencher os buracos, né? E tirar as pedras, coisas que juntaram ali. Nós temos também, o Senhor vai voltar, e eu preciso preparar o caminho. O que é que na minha vida impede que o Senhor me transforme? O que é que me impede de amar a Cristo? O que é que me impede de amar as pessoas de verdade? O que é que me impede de ser livre? O que é que me impede de ter discernimento? Espero, irmãos, que Deus nos ajude nesse tempo. Podemos desligar um pouco a televisão, né? Tentarmos disciplinar um pouco, porque nós estamos ficando todos viciados no WhatsApp, e as pessoas não têm mais hora, não têm mais dia, não têm mais, né? Uma loucura. E nós temos que encontrar espaços de encontro com o Senhor, de escuta do Senhor, de silêncio, de sem palavra, para que a palavra de Deus, essa que interessa, seja dirigida a nós. Tá bom, vamos então, agradecidos a Deus. Hoje e no próximo final de semana, São João Batista nos ajudará a nos prepararmos para a vinda do Senhor. E no quarto domingo, a Virgem Maria. Mas deixemos que e aquilo que ele fez para os outros, ele fez para ele mesmo. João Batista vai dizer: é preciso que eu diminua e ele, Jesus, cresça. Que maravilha, irmãos. É preciso que eu também diminua, para que Cristo apareça na minha vida. Que se eu crescer demais, Cristo vai diminuir.